gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Ai, tô aqui pensando, quando eu sou eu mesma de verdade? Você já parou pra pensar nisso, quando você realmente é você? Porque olha, às vezes a gente tá tão automático, tá tentando agradar, caber, funcionar, que esquece de existir, de verdade. E pra bater esse papo aqui comigo, ela, que é atriz e trabalha com itens antigos na Tralha Nossa, Mariana Figueiredo, e ela que também é atriz e artista visual, Maria Andressa. Oi meninas, como vocês estão? Oi, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, Maila. Prazer, Mariana. A gente não se conhece, mas hoje a gente vai se conhecer, né? Que a gente já vai saber Conheci. em que momento a gente, né? Um prazer. Oi, gente. Oi, Maila. Andressa, prazer. É isso. Gratidão, Maila, por esse convite. E bora lá. Meninas, vocês sabem, vamos tentar delimitar aqui então, o que é ser a gente de verdade? Assim, vamos começar com a filosofia, vamos começar filosofando. Vocês acham que tem, assim, coisas que realmente a gente consegue falar ou fazer, ou nos pensamentos, assim, de que a gente delimita, não, isso sou eu de verdade. Vocês conseguem ter essa autoconsciência? Bom, eu acho que é uma assim, né, o tema em que momento você consegue ser mais você é bem amplo mesmo, né. Mas eu acho que quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, ou quando a gente tá conectada no aqui e agora com a gente mesma, quando a gente fala não pra alguma coisa que realmente a gente não quer, eu acho que em vários momentos, assim, a gente consegue, dentre essa turbilhão de coisas que a gente às vezes tenta fazer pra agradar ou pra caber, ou não também, né, porque eu acho que vai chegando um momento da vida da gente que a gente fala: "Tá bom, isso aqui não condiz mais com o que eu quero fazer, né, isso aqui eu não quero mais pra mim e tudo mais". Então eu acho que dentro desses momentos, assim, eu acho que a gente consegue, falar: "Tá, isso aqui sou eu mesmo, isso aqui é a Mariana, isso aqui não". Mas muitas outras coisas, né, Sim. Sim, Concordo, sim. eu concordo com a Mariana. Eu acho que uma vez eu vi uma frase que dizia mais ou menos isso também, que às vezes o que a gente diz não, né? O que a gente não quer, diz muito mais sobre a gente. Às vezes a gente fica muito, né? Ai, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Às vezes eu fico nessa, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Mas o que a gente não quer, o que a gente não é, também diz quem a gente é, né? Então eu Sim, gosto dessa de filosofar nesse sentido. Eu acho que a gente também pode ter um olhar muito mais amplo, né? A gente não é só o que a gente gosta, não é só as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, não é a nossa profissão, né? Isso é uma coisa que está muito batida ultimamente, gente, muitas pessoas, muitos posts no Instagram falando isso, você não é o seu trabalho. E eu particularmente acho isso muito bacana. Eu sou atriz, mas não trabalho com teatro e assim, eu não me resumo ao trabalho e mesmo como atriz também não acho que isso seja um resumo. Claro que eu acho que quando a gente tem essa veia artística, isso também diz muito sobre a gente, né, porque é uma sim. coisa com muito mais emoção, sentimento, mas a gente não é só isso. Então, eu acho que é uma misturadão de tudo, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente quer, do que a gente não quer. Sim. Vocês foram falando aqui, eu fui pensando mesmo que a gente tem muito disso de vários momentos da nossa vida, a gente ser a gente mesmo, só que parece que em versões diferentes. Vocês não têm essa sensação de que às vezes a gente, apesar de a gente estar se sentindo a gente mesmo ali e tal, a gente, tá com a ediçãozinha, né, pra cada lugar, assim. Só que, às vezes, como a Andressa apontou bem, só a gente saber o que a gente não quer, quem a gente não é,
e o que a gente não quer para nossa vida, assim, né, em fazer com os outros ou para nós, eu acho que já vai delimitando, né. E eu acho que em momentos de vulnerabilidade, a gente e força também, a gente precisa, reconstruir, recomeçar, enfim, também demonstram muito quem a gente é, assim, né. Eu acho que, escolher os caminhos e eles darem errado é super normal, mas às vezes como a gente, vê aquela situação, como a gente se coloca naquela situação, mostra muito quem a gente é, assim. E já teve alguma época, meninas, que vocês tentaram se encaixar demais, e mesmo vocês talvez tentando se enganar Nossa. ali, "Ai, nossa, eu sou eu mesma aqui sim", só que no fundo você só tá tentando se encaixar, assim? Vocês já tiveram esses momentos na vida? Muito. Eh Eu acho assim, né, que essa maturidade da gente falar, olha, cada vez mais o autoconhecimento, né, tipo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo a vida realmente, ou não também, né, porque é tão complexo que a gente às vezes não tá entendendo é nada, né. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai entendendo essas questões, essas coisas, esses pontos principais, né, o que eu quero, o que eu não quero, onde quem faz sentido estar perto, quem não faz, qual ciclo de amigo eu quero estar, qual não faz nenhum sentido. Então eu acho que isso a gente vai desenvolvendo com a maturidade mesmo, conforme o tempo vai passando, com a experiência de vida, quando você sai da bolha, né, quando você sai fora da caixinha. Mas eu já tentei muito me encaixar, já fiz muito, coisas que não faziam sentido pra mim só pra ser aceita em algum grupo, pra ser aceita num ciclo de amigos, que hoje eu olho pra trás e eu falo: "Meu Meu Deus. Deus, como pode?", sabe. Sim. Eu vim do interior, né, atualmente Uhum. eu moro aqui, tô morando em Budas Artes agora, né, mas na grande São Paulo. Mas eu vim do interior. E interior a gente sabe como que é, né, uma delícia, tudo mais, a cidade, mas assim, é um pouco diferente os pensamentos, os costumes, né. E eu sinto que quando eu morava lá, tipo, isso era muito mais forte do que agora, né. Muito também por conta de eu saber agora, né, que quem eu pra onde eu quero ir, quem eu sou, a minha experiência de vida, né, que foi se acumulando, enfim. Mas eu sinto que quando eu morava lá, tipo, quando era um momento que, assim, eu tentava me encaixar demais nas coisas que não faziam sentido pra mim, sabe. Estar com pessoas que não faziam sentido, mais pra ser aceita, né, pra fazer parte daquele ciclo ali, daquela sociedade ali, você acaba Sim, fazendo e falando sim, 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 1 milhão de sims, né, sim. e acaba não fazendo sentido pra você. Agora você foi falando, Mariana, e eu fui lembrando, né, de tantas situações que eu acho que é normal, eu acho que é muito difícil. Ainda mais, assim, quanto mais novo, mais comum isso acontecer, né, porque é uma coisa de maturidade mesmo, né, você perceber que você não precisa ser aceito em todos os lugares, você perceber que nem todos os grupos vão te aceitar, tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu tive muito isso na faculdade, eu lembro que eu senti bastante isso na faculdade, e até uma coisa que antecedia a faculdade, que foi o ensino médio, né, e eu lembro que eu sempre gostei do teatro, fazia teatro já nessa época, e tinha uma turminha no ensino médio que todo mundo sabia que aquela turminha fazia teatro. E aí eu Uhum. lembro e eu não fazia parte dessa turma, tá, assim, estava de vez em quando, mas eu não era super próxima, eu não era do grupo. E aí eu Uhum. lembro que uma vez, eu conversando com um amigo meu, muito amigo meu na época e hoje em dia também, eu falei: "Nossa, eu acho que eu não devo ser do sabe, do teatro, eu acho que eu não devo seguir isso". Ele falou: "Nossa, mas por quê? Você gosta tanto, já fui assistir peça sua, você foi super bem, dá pra ver que você gosta de fazer aquilo". E aí sabe o que eu respondi pra ele? Eu respondi que era porque eu não era parecida com aquelas pessoas, porque na minha cabeça você ser do teatro, estou usando esse exemplo, mas a gente usa isso para tudo, né, ser do teatro, ser da música, ser da engenharia, enfim. A gente coloca um estereótipo na nossa cabeça, que às vezes até corresponde a um grupo específico que a gente conhece, e aí você se sente confuso, assim. Eu não cheguei a mudar as minhas atitudes, mas isso ficou na minha cabeça de: "Nossa, eu não vou me enquadrar, eu não vou me enquadrar na galera do teatro, porque eu não sou exatamente do jeito que aquelas pessoas são".
Bobagem, Sim. gente, bobagem. Depois fui fazer teatro profissionalizante e vi que tem gente de todos os tipos, e encontrei minha galera e tal. Mas, assim, na época, isso ficou na minha cabeça, sabe. É, eu também, eu acho que eu sou do interior também, e também tive que um pouquinho do que vocês 2 falaram, assim, eu acho que muitos momentos eu já tive que me encaixar, mas eu acho que essa coisa dos ambientes escolares, de você precisar criar grupos e você estar dentro de isso eu acho que tanto no ensino médio, como na faculdade, como depois em cursos também livres que eu já fiz, eu sempre precisei, ali por sobrevivência também, né, você acaba meio que se encaixando, por mais que aquelas pessoas sejam do seu nicho, tenham a ver com você. Muitas vezes, por exemplo, nós que somos mais, assim, do teatro, quando a gente vai fazer um curso de cinema, por exemplo, as pessoas são diferentes da gente, elas têm outra pegada. E eu já me senti, assim, num lugar, assim, que eu falava assim: "Gente, essas pessoas aqui, nenhuma delas tem compatibilidade comigo em nada, assim. Só que você pra sobreviver, pra criar os grupos, pra você estar ali, você precisa se encaixar mesmo sendo e olha que engraçado, porque mesmo sendo num lugar que é um ambiente extremamente confortável pra mim. Perto de outros ambientes, provavelmente essa das artes é um momento é um lugar, né, confortável. Mas em ambientes escolares, de um modo geral, pra mim são lugares que eu precisei, assim, me encaixar de alguma maneira, quando também eu não ditei caixas para as outras pessoas, porque também acontece, né, de você ser ali a referência de alguma maneira, de as pessoas acharem que você é uma referência, então, sendo assim, você acaba ditando também como deve ser, sabe? Porque a gente também acaba fazendo isso, né. A partir do momento que você se adapta, você também acaba criando ali um conceito de vida, um jeito de se, né, de se viver ali naquele ambiente. Então, eu acho que eu já tive que me enquadrar em caixinhas, mas depois em ambientes estudantis, até de trabalho também, que eu acho que a gente já vai chegar daqui a pouco, são os lugares que eu mais tento me encaixar e logo pra me sentir logo confortável, até pra: "Ai, liberei isso", sabe, já tenho minha galerinha, já tô ali feliz com o meu grupinho, tá tudo certo, vamos que vamos. Até pra tirar essa trava social, né, que eu acho que é muito do porque a gente tenta se encaixar também, pra ser aceito, como a Mari falou já no anteriormente, assim. E vocês acham que tem algum momento do dia de vocês que vocês são obrigadas a ter ali um momento de que vocês não são vocês mesmas e vocês precisam performar? Vamos usar essa palavra agora aqui. Vocês acham que tem algum momento do dia de vocês ou da semana de vocês que vocês precisam performar? Eu acho que tem no trabalho. Eu acho que no trabalho eu sou uma pessoa bem diferente, porque eu sou, assim, fora do trabalho, em todo o resto. Tanto Sim. que é uma coisa, assim, que normalmente quem me conhece no ambiente de trabalho tem uma visão distorcida da minha percepção distorcida de mim. Porque eu sou uma pessoa que eu costumo brincar que eu no filme Divertidamente? O meu Aham. divertidamente dominante, gente, não me julguem, por favor, nem deveria falar isso, mas o meu divertidamente dominante é o raiva, porque eu sou uma pessoa meio irritada. Eu sou uma pessoa bem irritada. Mas no trabalho, eu me controlo, entendeu? Se fosse uma outra situação, eu já iria falar poucas e boas, mas no trabalho eu fico serena. E normalmente as pessoas do trabalho têm essa visão assim: "Nossa, como ela é paz e amor, como ela é Aham. assim, super, super tranquila". E não é assim, né, por exemplo, pessoas que convivem comigo diariamente, meu namorado, minha mãe, amigos mais próximos, se você perguntar, todos eles vão falar: a Andressa é uma pessoa bem irritadinha, não mexe muito com ela, dependendo do dia que ela tá O de bicho vai pegar. boa", sabe. E aí eu acho que é isso, eu acho que eu performo sem nem perceber. Eu acho que é uma coisa assim, é uma máscara, né, que a gente coloca, e eu nem percebo. Porque aí também eu acho que, assim, ninguém tá ali no trabalho justificando, né, "Ai, né, 2 caras". Não, é que eu acho que no trabalho a gente não escolhe, né, com quem que a gente vai lidar. Então as pessoas não estão obrigadas a ficar ligando, sei lá, um dia que eu tô de mau humor, ou uma coisa que me estresse um pouco mais rápido, a pessoa não é obrigada a isso. Então por isso que eu espero, tem que ser o mais profissional possível, e aí eu sinto muito essa diferença, muito, muito, muito. Então eu acho que, de imediato, assim, é o lugar onde eu mais performo.
Pensando numa coisa que a Andressa falou, né, que me veio que além do Tralha e do dos trabalhos como atriz, né, eu também, trabalho como arte brincante. E aí, eu faço parte, de um grupo e aí a idealizadora do projeto, né, que é a Alejandra, quando a gente se conheceu, ela ficava bem assim, né, tipo: "Ai, a Mari é tão fofinha. Ai, a Mari é tão bonitinha, a Mari é tão fofinha". Daí eu: "Ale, você tá começando a me conhecer". E aí eu chegava em casa e compartilhava com a Poli, né, minha companheira, e falava: "Ai, Ale, fica Mari, você é tão fofinha". Ela: "Porque ela não te conhece". Ela só Então, mais ou menos como a Andressa falou, né, tipo aqui. mas eu também acho que na maior parte, assim, do dia ou da semana, né, nas relações atualmente onde eu acabo sendo, não sendo eu, né, mas assim, performando mesmo, criando ali uma persona para poder, lidar de uma melhor forma com as pessoas, né, até porque hoje tá tudo tão, né, tudo tão, assim, extremo que acho que a gente tem que meio que medir não medir o que a gente fala e medir quem a gente é, mas para que a gente possa conviver em sociedade, né, porque se a gente for realmente ser quem a gente é, eu não tenho muita paciência mais para muitas coisas, né. E aí, às vezes, a gente acaba falando: "Tudo bem, vai, essa pessoa ainda tá com esse pensamento, tudo bem, né, Uhum. vamos lá", né. Mas, eu acho que também é no trabalho. Apesar de eu trabalhar em casa, né, a loja é online, então, assim, os meus clientes são online e aí eu posso xingar, não tem nenhum problema. Sim. Os Ligar meus em casa, né, fornecedores contra ele. sim. Eh, os meus fornecedores, enfim, que eu lido mais com os fornecedores, né, com a parte administrativa. Então, assim, por ser online é muito mais tranquilo, né, porque eu posso levantar, posso caminhar aqui, posso dar uma respirada, posso, né, tô em casa. Mas quando eu tô exercendo, por exemplo, esse meu trabalho, como arte brincante, que daí é com as crianças, mas aí você tem que lidar com o adulto, né, que é o pai dessa criança e tudo mais. Então aí você acaba, assim, tendo que dar uma respirada, tendo que criar ali uma persona para que você consiga viver com a sociedade, né. Então acho que esses momentos também, quando a gente sai de casa, eu acho que a gente cria meio que uma persona para, né, lidar e conseguir respirar e conseguir lidar com o outro, sem deixar o divertidamente da raiva tomar conta. É um esforço, é um esforço É. fazer ele não tomar conta, viu. Hoje em dia, Brasil 2025 tá difícil. Isso, o Brasil 2025 não é para Pois amadores. é, Não é fácil. E não é fácil. concordo totalmente com vocês também, né, eu acho que no trabalho é um lugar que a gente performa bastante, a gente performa quase o tempo todo, né, e muito pouco, assim, é você ali que se você for soltar tudo que você pensa, se você for soltar, tipo, o que você gostaria de verdade de estar fazendo naquele momento, eu acho que seria bem difícil. Apesar de que, no caso, né, mesmo dentro da arte, assim, no caso, no trabalho com teatro, no meu caso, eu estou ali no presente, né, no aqui e agora, tô sempre muito ali curtindo, mas você sempre tá performando algo, né, você tá sempre ali pensando e raciocinando, a ideia de como fazer ou o que fazer, como entregar, né. Até para que aquelas pessoas a gente continue juntos, né, porque, gente, não é fácil suportar o outro, suportar a gente às vezes, a gente mesmo, não é fácil. Aí se a gente for ficar sendo aquela pessoa também sem filtro nenhum, sem paciência nenhuma, não é fácil. Então acho que os trabalhos, é claro que vai existir momentos e momentos. Quando eu tô lá no meu na escola, né, que eu dou aulas, quando eu tô lá na escola, eu tô com o meu grupo mais de professores que eu gosto mais, que a gente tem ali uma empatia maior e tal, um com o outro, a gente solta umas coisas, a gente fala umas verdade, levamos bronca, a gente reclama de todo mundo e é a vida que segue. Quando a gente também tá no teatro, eu tô ali no teatro com o meu grupo que eu tô há muitos anos, a gente não tem muito filtro não, a gente não tem, "Quer isso?", não, não tem muito por que ficar dando explicaçõezinhas e tal. Diferente quando a gente tá em um trabalho que a gente tá contratado, ou quando a gente tá num trabalho que a gente precisa, mostrar ali serviço, inteligência, tem que trazer todas as coisas fora, atuar, por exemplo, né, tá ali disponível como atriz.
E em cada função que eu desempenho, porque quem é de teatro também sabe que a gente desempenha muitas funções, assim como outros também trabalhos, né, o corporativo, enfim. A gente sabe que a sua função, às vezes, você acaba delegando muito mais, fazendo muito mais funções do que você gostaria de estar fazendo, mas no trabalho artístico tem muito disso. Cada uma delas você põe alguma coisa em jogo, né, tem alguma coisa ali, um carisma diferente, tem ali alguma coisa que você precisa entregar mais, né. Às vezes é aquele lugar mais reflexivo ou aquele lugar mais carismático, enfim, tem disso mesmo e eu acho que o trabalho monta muito. Mas qual que é a coisa que vocês acham que as pessoas são mais, mais performam? Qual que é o lugar que vocês acham que as pessoas mais performam? Vendo de fora. A gente aqui, em unanimidade, falamos que é o trabalho onde a gente mais performa. Mas qual que é, assim, que vocês acham que as pessoas ou vai, assim, de momento também? Tipo assim, quando eu tô num primeiro date, quando faz muito tempo, né, gente, que agora eu já tô namorando há muito nem sempre que é um primeiro date. Quando a gente tá num primeiro date, é um lugar de performar, vocês não acham? Sim, Total. total. Eu acho também que as pessoas, pensando assim, né, numa vida de uma pessoa solteira, por exemplo, sim, né, um date, com certeza. Mas eu também acho que, no trabalho também, eu acho que as pessoas devem performar bastante também, né. Aham. Eh, eh, o eh eu penso tipo assim, ó, eu acho que a gente, como você disse, Maila, tipo, quando a gente tá em grupos que a gente se identifica, que a gente já tá há mais tempo, que a gente já tem ali, já construiu alguma coisa mesmo, um solo mais firme, sabe quem você é, para além daquele por exemplo, num grupo de teatro, você com seu grupo, eu com o meu grupo de teatro também, a gente já tá nessa caminhada há um tempo. Então a gente vai se conhecendo, vai se identificando, sabe o que um gosta, o que não gosta, os limites, a gente vai impondo os nossos limites. Então eu acho que assim, quando a gente tá, nesses grupos, ou quando a gente tá com a nossa família, que também, não todo mundo da família, né, mas algumas pessoas da família, tipo, acho que com quem a gente convive mais, tal, talvez, né, que a gente tem um solo mais firme de poder ser quem realmente a gente é e poder falar sem ser julgada, poder ali, colocar o nosso ponto de vista sem ser julgada e sem aquilo ser um problema, né. Então a gente se sente mais livre. Mas a partir do momento que a gente está em sociedade, que a gente tem que lidar com o outro, né, que a gente não sabe onde a gente está realmente pisando, Do né. Então eu acho que meio que é isso, tanto a gente quanto as outras pessoas, eu acho que quando você não tem meio aquele um solo mesmo firmado, você vai performar, né. Então eu acho que a pe as pessoas também devem performar no trabalho, né. exatamente. Porque, pensando de que é um lugar onde que, por exemplo, no ambiente que é uma pessoa que trabalha num ambiente corporativo, passa a maior parte do dia nesse ambiente, né. Então, deve ser também onde as pessoas mais performam, né, tipo, eu Sim. acredito que é isso, mas no todo, assim, você saiu em sociedade, tá lidando com outro, que você não sabe quem é esse outro em alguma das vezes, na maioria talvez das vezes, né, você não sabe quem é o outro, o que esperar, até onde você pode ir e tudo mais, eu acho que meio que no geral as pessoas criam ali, né, um que acabam performando mesmo, porque é isso, né, até para se preservar. Hoje em dia onde tá tudo tão extremo, né, onde Uhum. todo mundo tá tão extremista, acho que a gente tem meio que: "Espera aí, né, deixa eu ver onde eu tô indo, deixa eu chegar bem quietinho primeiro Exato, pra", né. exato. É melhor, é melhor. É, é. E É, eu você, Andressa? concordo. Eu concordo também com vocês, eu acho que as pessoas performam. Eu estava foi até bom vocês irem falando que vocês conseguiram organizar aqui meu raciocínio, porque eu acho que é isso, eu ia falar de grupos, né, às vezes eu sinto que uma pessoa que acabou de chegar no grupo, uma pessoa que acabou de conhecer a gente, eu sinto que aquela pessoa está performando, principalmente depois quando você vai ficando mais amigo, aí você fala: "Nossa, lá esse primeiro", não só o primeiro date também acontece muito, mas às vezes até Sim, quando você está conhecendo uma amizade mesmo, né. E aí depois fala: "Nossa, eu tinha aquela impressão dessa pessoa, que a pessoa falou isso, isso e isso". E aí tá acontece que vocês acabaram de falar, né, de não estar com o seu grupo mesmo. Então eu acho que todo mundo performa nisso, eu acho que todo mundo performa no trabalho.
E eu sinto também que tem gente que mesmo depois de alguns dates, às vezes até namorando, eu sinto que tem gente que também performa em relacionamento. É, assim, é triste, mas é uma realidade. Eu acho que tem Sim. casais que performam, sabe, principalmente com a rede social, assim, eu já cansei de ver casos de que, nossa, na rede social o casal parecia a coisa mais linda do mundo, parecia assim: "Gente, que casal apaixonado". Aí depois de um tempo o Uhum. casal separa e você vai saber. Ah, gente, acontecia tudo isso, caramba, assim, nunca ia estar, sabe, era só treta, Aham. só tinha treta. Então na rede social é a performance, né. Eu acho que quando a gente fala de performar, a rede social até veio aqui na minha cabeça, eu acho que todo mundo performa na rede social, todo mundo, todo mundo. É a vida filtrada, né, é a vida que você quer mostrar, é como se fosse uma vitrine mesmo da nossa vida. É, mesmo eu não me considero muito apegada, assim, à rede social, no sentido de não ser uma pessoa que expõe muito da vida na rede social. Por exemplo, já tem uns bons meses, acho que até anos, que eu não posto com muita frequência. Nesses últimos dias que eu dei uma saída e quis postar vídeo de show e tal, mas no geral já tem um tempo que eu não posto muito, mas ainda assim eu me pego olhando o meu Instagram, às vezes, arquivando alguma foto, não porque a foto não estava boa, mas porque a foto estava compondo ali, sabe. Então é uma coisa que a rede social também tá ali, gente, a gente tá performando toda hora, é o que eu acho, né. Não, Nossa, sim. Eu nem tinha pensado nisso. Como eu esqueci da rede social, mas eu acho que é o lugar onde todo mundo mais performa, realmente, rede social. Porque, né? Não, e no primeiro momento nem veio isso na minha cabeça, eu só lembrei porque eu ouvi falar dos casais que performam. aham, Que aí normalmente o puxou. casal performa na rede social, né, mas realmente, Sim, gente, a rede social, o Instagram, eu acho que é total, assim, muito mais que sim. trabalho, muito Muito mais que mais. qualquer coisa, muito mais. Não, com É. certeza. A rede social, ela é um lugar mesmo onde a pessoa pode ser quem ela quiser, né, ela pode demonstrar, mostrar ainda mais agora, hoje em dia com essas IAs malucas, com essas coisas assim, eu vejo assim, eu fico: "Gente, meu Deus", eu fico até me perguntando: "Será que essa foto foi tirada mesmo ou ela é tudo só totalmente criada por IA?". Sim. Hoje em dia tá, assim, uma loucura, nunca se sabe. O que antes É. já existia também, lógico, as edições, já existia a galera que era toda filtrada, né, que a pessoa postava foto de biquíni, o mar estava tudo cheio de onda a mais, porque a pessoa se se photoshopou tanto, né. Mas, eu acho também que um lugar, gente, que vocês não falaram aqui, mas que eu botei aqui pra eu lembrar depois, que é o Uber, eu performo muito nos Ubers, que eu pego Ah, Total, eu performo todas também. essas coisas que nossa. vocês falaram, eu anotei aqui, mas uma coisa que eu performo muito gente, eu já fui assim, eu já fui tudo, assim, ali é um laboratório pra várias personas, vários personagens, porque ali no Uber, quando você senta ali, você vira qualquer coisa que o cara falar. O cara comentou tal coisa do Palmeiras, ah, é menino, pra você ver. Você viu que loucura, que coisa horrorosa. Eu corintiana, tá? Ah, nossa, eu tenho uma admiração, uma coisa assim, nunca assi eu também não assisto nenhum, eu só sou corintiana porque minha família é também, né, por título, porque eu realmente também não assisto, assisti pouquíssimas vezes. Mas assim, ali no Uber também é um lugar que eu performo pra caramba, que é um negócio assim aleatório, mas que requer ali, quando o cara quer puxar papo, eu fico: "Meu Deus, agora eu vou ter que". Aí ele vem com assunto de política, que tem totalmente diferente do que eu penso, nossa, mas você tá mas também não, que coisa, olha que loucura, e vou e vou dando corda até eu chegar no meu destino. Principalmente dependendo do horário, então eu falo sim pra tudo, Nossa, sim. não é? Dependendo do horário, né, eu sou Eu eu não sei, né, se pode falar, mas eu sou até bolsonarista, né, tipo, se dependendo do horário, eu sou até bolsonarista. Eu ia falar É. isso. Não, e o medo, né, que a gente fica, até por Pois sermos mulheres, a é. gente não pode realmente, bobear. Uhum. eu acho que é uma performance que a gente até é obrigada a fazer, se a gente quer chegar bem, né. Uhum.
Exatamente. Sexta-feira mesmo, sexta-feira eu fui assistir uma amiga e aí eu voltei pra casa, era acho que quase 1 hora, a hora que eu cheguei em casa, né. Então e aí eu vim de Uber, e aí você pensa, esse horário dá muito medo de sair de voltar de Uber sozinha, mas assim, muito medo. E é Aham. todo tempo, né, você é conectar eu no caso conectada com a Polly, né, minha companheira. Mas, mesmo assim você se sente muito vulnerável ali, né, você tá dentro de um carro com uma pessoa. Aí entrei, aí o moço começou a falar do asfalto, né, de São Paulo. Aí viemos o caminho inteiro falando mal do asfalto. Eu falei: "É mesmo, nossa, como é ruim esse asfalto", né, tipo, Gente, tá bom, quer falar de asfalto, vamos falar de asfalto, tipo, a gente vai falar do que o senhor quiser agora. 1 hora da manhã? Não, eu tô pensando aqui na próxima pavimentação, quando que esse governador vai lançar? Quanto será que pois custou? é, Tô ali no celular já pesquisando quanto que foi a última obra de pavimentação em São pois é. pra conversar com ele, pra ainda ser interessante até o apelar, entendeu? Exatamente. É triste, né, a gente ri, mas é triste aí, porque, né, a gente tem medo, né. A gente tem Mas medo. é isso, né, a gente no Uber é um lugar mesmo que a gente performa muito. Muito. Meu último papo também foi uma bad. O meu último papo de Uber, ele começou a falar passou uma mulher trans, assim, atravessou, né, e aí começou a falar: "Olha, não parece, né, não parece", não sei o que, ela começou a falar aquele preconceito do caramba, aí eu: "Meu Deus do céu", e aí você fica assim: "O que que eu vou falar agora?" Aí você fica, "Ah, mas", você tenta até dar um: "Não, mas é isso, né, cada um escolhe sua vida", mas você vai com medo, você vai com medo, entendeu? Você tenta dar Sim. imparcial, você tenta dar uma imparcial e no fundo eu queria mandar ele tomar no cu, sabe, vai, seu filho da puta, e assim, e na verdade você tem que segurar lá, não, deu: "Ah, é, mas", aí depois foi engraçado, porque aí depois passou numa esquininha de prostituição, tinha ai, porque na Zona Norte quando você vai entrando tem, alguns pontos, né, aí ele entrou em outro ponto sensível, começou a falar sobre a prostituição, daí eu pensei: "Gente, hoje tá ruim, tá difícil". Porque aí você não pode se posicionar, você acha tudo um absurdo que a pessoa tá falando. Você fala assim: "Meu Deus, e agora? Como que eu saio dessa?" E você não tem nada, não te resta nada, a não ser ficar no meio termo ou até concordar com algumas coisas, porque o medo e olha que nem era tão tarde, né, era umas 7 horas, assim, mas mesmo assim eu não tenho coragem, entendeu? É um lugar que eu É, mesmo. E eu fico me é. perguntando, será que eles não percebem que tem muita aceitação, que eles pegam clientes muito parecido com eles, que aceitam tudo? Eu acho que às vezes não. Às vezes não, né, É, porque eu acho que não mesmo. Acho que a todo gente mundo tem da colabora. mesma opinião, né, sei lá. Isso, exatamente, a gente colabora pra isso mesmo, pra ele achar que todo mundo tem a mesma opinião que ele, que é o alecrim dourado. É. E vocês, já tiveram medo de ser julgadas? Em algum momento, assim, coisas que vocês estavam fazendo ou em algum momento específico, vocês já tiveram medo de ser julgadas, assim, por quem vocês são? Ser autêntico, ter essa autenticidade, já causou algum problema pra vocês? Já tive medo e tenho até hoje, assim, de ser julgada. Eu tenho várias ideias, assim, que eu gostaria de colocar em prática, e muitas vezes eu sinto que eu não coloco por esse medo, sabe. Esse medo de: "Nossa, mas aí eu vou", que aí entra também o negócio da rede social, né. A rede social tá aí, é uma forma da gente, enfim, publicar trabalhos, né, projetos que a gente tem, e aí eu fico muito assim: "Nossa, mas o que que as pessoas que me conhecem vão pensar?". Aí eu começo a lembrar: "Nossa, mas essas pessoas, as pessoas, sei lá, da faculdade, gente de tal e tal lugar, tal e tal curso me seguem, vai ver isso. O que que vão Aham. pensar de mim?". É uma droga e eu detesto ser assim, mas é uma coisa que eu faço. É uma coisa que eu faço e eu tenho esse medo, e eu acho também que às vezes isso vem da gente se julgar, né, porque tem coisas que eu não me julgo e aí eu fico trâmite, assim, por exemplo, a questão do cabelo, né. Agora o meu cabelo tá crescendo, depois de 9 anos eu vou deixar meu cabelo crescer, mas eu tinha por 9 anos tive por 9 anos cabelo bem curtinho. Quando eu cortei, a maioria das pessoas, tipo: "Nossa, que lindo que ficou, combinou muito mais com você, com a sua personalidade". Mas teve algumas pessoas, poucas, que vieram: "Nossa, mas
que você cortou? Ai, nossa, já ouvi até que o cabelo grande é a marca da feminilidade, é a marca da mulher. Gente, juro, eu entrava por aqui e saía por aqui. Porque assim, eu sempre achei lindo mulher de cabelo curto. Sempre, sempre, sempre. E eu sempre quis Uhum. cortar o cabelo bem curtinho. E eu não tive coragem por um tempo ali na minha adolescência. E aí, enfim, e aí eu estava pouco me lixando. Então, esse exemplo para mim é muito claro de que quando eu estou segura, eu não tenho medo do julgamento, mas com as coisas que ainda são tópicos sensíveis para mim, aí eu fico apreensiva com o que o outro vai achar. Uhum. É, eu acho que pra mim é mais ou menos isso também. Quando eu tô, eu acho assim que o medo de julgamento, ele sempre tá rodeando aqui, sabe, tipo, ele sempre tá rodeando aqui. Só que, tô num momento da minha vida que eu falo assim: "Tá, se fizer sentido pra mim, eu vou fazer e o que o outro pensar, paciência, né". Pra algumas coisas isso é muito mais fácil, pra outras é um pouco delicado. Eh, por exemplo, a Maila me convidou para participar do podcast. E aí Sim. eu falei: "Será? O que que eu vou falar que vai ser interessante para as pessoas ouvirem?", sabe. Aí eu falei: "Mariana, calma, vamos respirar. Você é uma pessoa interessante, você tem uma história de vida interessante, olha pra você, olha que onde toda a sua caminhada, o que que você já fez até aqui, o tanto de coisa que você ainda quer fazer. Vamos parar, tá bom, então é isso. Tchau, medo de julgamento. Sim. Tem projetos que eu quero desenvolver também que só fica no papel, porque medo de julgamento. Eu tenho uma questão, tenho não, né, já hoje eu lido muito bem com isso, mas já foi um problema muito grande na minha vida, por conta desse padrão estético de que o corpo tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho um corpo gordo e isso já me causou muito, lugares ruins, assim, sabe, de julgamentos de outras pessoas, de eu ter que lidar com isso mesmo, né. E aí já fiquei, apesar de hoje, assim, eu sou livre, né, eu entendo que o meu corpo é um corpo gordo, um corpo livre, que eu coloco a roupa que eu me sinto bem, a roupa que eu gosto, e se a pessoa tá se sentindo incomodada com a roupa que eu tô, paciência, não posso fazer nada, né. Ah, fazer pôr a roupa que ela quer pôr nela. Exatamente, mas isso já foi um ponto onde eu tive muito medo de julgamentos, sabe. Eh, principalmente aquelas voltando lá, né, falando de quando eu morava na minha cidade, porque é uma cidade pequena, onde as pessoas seguem muitos padrões, e aí você meio que não encontra muito grupos, ou não encontra muito apoio, ou não encontra muito pessoas que, pensam da mesma maneira que você, entende? Tipo assim, de que, onde a gente se identifica mesmo, né, tipo, pra você poder ser quem você é, e você ser aceita do jeito que você é, né. Então isso já foi um ponto muito grande de medo, assim, dos julgamentos e tudo mais. Hoje eu tento lidar, assim, com os meus medos, né, que ainda rodeiam às vezes, né, de que: ah, o que o outro vai pensar", mas aí eu sento, me centro em mim, sabe, olho pra mim e falo: "Não, é isso aqui, vamos embora assim mesmo, e o que tiver que ser vai ser", mas ainda gostaria de não ter medos de julgamento. É. Certeza. Mas mas ainda tem alguns pontos. Vocês tocaram num assunto que eu acho que, principalmente para mulheres, é uma coisa que pega muito, que é a aparência, né. É um lugar onde a gente realmente, muitas vezes não pode ser quem a gente quer ser mesmo, e a gente se coloca nesse lugar para se encaixar em muitos momentos, em muitos lugares e ambientes, e, por existir, né, que a gente já sabe, já falamos 1 milhão de vezes, estão em todos os lugares, esses padrões estéticos que sempre vão massacrar a mente, as ideias e tudo das mulheres, porque a aceitação é uma palavra linda, a gente falar isso, como a gente se aceita e tal, é lindo, mas o processo para isso é muito difícil, principalmente quando você é minado todos os momentos, com vários tipos de corpos, com vários tipos de pessoas, com várias edições, a gente sabe que é edição também, mas não só isso, pessoas que conseguiram se enquadrar, que se enquadram com facilidade. E assim, o Brasil
ele tem um padrão que é totalmente real com a maior parte da sua população, né, mulheres inclusive, assim. É um padrão de beleza que não tem nada a ver, assim, com a nossa se a gente for buscar, assim, quem são as mulheres mais bonitas num ideal de sociedade, você vai entender que aquelas não são pessoas, na sua maioria, assim, no Brasil, né. E aí a gente tá todo momento, além de estar tentando se aceitar, entendendo esse processo, e eu acho que isso vem muito com a maturidade, como vocês já disseram, né, é muito antes eu com certeza me importava muito mais com o que as pessoas iam falar, da minha aparência e tal, mas com certeza ainda isso é uma questão pra mim, né. Se acontece ali algo que não tá muito uniforme ou se eu tô eu tô me sentindo mal naquele lugar, porque eu não tô com uma vestimenta adequada, aquele dia começa a ficar meio ruim pra mim, né. Se eu não tô tão legal ali com alguma coisa na minha aparência que por quê? É muito desse pensamento do que os outros vão pensar, o julgamento que tá dentro tá na gente desde, sei lá, quando a gente nasce. Você nasceu mulher, pronto, já tá ali. Sim. Então vocês tocaram num tópico que vai aparecer, eu acho que quase que unânime também, 100%, que é essa expectativa das pessoas nos nossos corpos, né, que por todo o contexto histórico aparecerem que a gente que tá tudo certo, comentar sobre nosso cabelo, comentar sobre o nosso corpo, comentar sobre a nossa vestimenta, o nosso comportamento, e tá tudo certo parece. Porque não tem tanto vindo de mulheres mesmo, como vindo de homens. Mas assim, vindo de mulheres ou vindo de homens, a sociedade não se sente mal em falar. Agora, existe um pudor e existe também uma tranquilidade muito maior em ter um corpo masculino na sociedade. A gente não exerce esse mesmo poder na imagem masculina. Então, o julgamento para eles estão. Imagina você ser livre disso, você ser livre do julgamento de como da sua aparência. Em grande parte do tempo, quanto seria libertador pra gente estar pensando e gastando a nossa energia em outras coisas. Mas não, a gente gasta muito tempo fazendo limpeza de pele, não sei o quê, pra aparentar, né. E até às vezes, como esse autocuidado e essa ideia também que vem colocando aí no nosso na nossa cabeça, né, de você estar bem com você mesma, que aí você gastou 378 milhões de reais em procedimentos, porque você precisa estar muito bem com você mesma, para aparentar para o outro, né. E acho que foi nossa, foi maravilhoso vocês falarem isso, porque realmente a gente, mais uma vez aqui unanimamente, eu tô usando umas palavras muito difíceis. É. E nas relações, meninas, agora vamos entrar num outro ponto sensível. O performar ou ter o lado da pessoa quem ela é mesmo, seja com companheiros, companheiras, com amigos, com família. Aguentar quem a outra pessoa é, e você também se mostrar ali naquela fragilidade. Como que é pra vocês? Tanto ser vocês, quanto também aguentar a versão real daquelas outras pessoas nas relações. Eu acho que depende muito do dia. E tem um dia que eu sinto que se eu for exatamente eu mesma, e tem dia que a gente tá chato, né, e ser a gente mesmo tá chato, tá sem paciência, e aí fica difícil, porque tem você ser você mesma nesses dias, com essas pessoas que convivem com a gente, né, companheiros, companheiras, a família, amigos mais próximos, é complexo, porque dá ali sabe, dá uma travada. E assim como tem dia que você tá super num ótimo dia e você vai, chega lá na reunião da família, chega num rolê com os amigos, você percebe que as pessoas estão numa outra vibe. Então, tem que saber dosar. Para mim não é uma coisa muito fácil de fazer, às vezes, requer bastante, e aí depois que passa a situação eu sempre fico pensando: "Nossa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo". E aí Ressaca, a ressaca. exatamente, é uma A ressaca ressaca faz moral, nossa. né. É horrível, horrível. E aí você fica: "Nossa, não devia ter falado assim, a pessoa não estava num Comentado dia muito isso. bom, e aí eu fui e falei isso, eu podia ter sido mais paciente". Mas assim, depois que passa, você tá num dia melhor, não é certeza que você podia ter sido mais paciente. Dentro daquela situação, não foi o que você viu, Foi o que deu. entendeu? E foi o que deu, exatamente, foi o que deu, é o que tem pra hoje. Então eu acho difícil, é uma coisa que eu vejo que às vezes muitas relações
acabam chegando ao fim, né, enfim. Às vezes até família, treta, tem isso, porque é difícil, é difícil. Tem dias que é mais fácil, tem um dia que é mais ou menos, mas tem dia que é difícil. Mas quando a gente tá todo mundo bem, assim, eu acho bem legal, você saber que a pessoa tá sendo ela mesma com você. Eu gosto muito dessa sensação. Eu moro com meu namorado, a gente mora junto já tem mais de 2 anos, e eu acho muito gostoso, assim, os dias, quase sempre, né, mas quando a gente tá super bem e tal, e tá na mesma vibe, eu falo: "Nossa, dá pra ver que ele tá sendo o verdadeiro eu dele comigo e eu também tô sendo a minha verdadeira eu com ele", sabe. Então, eu acho que isso é muito gostoso, você ter essa você perceber que o outro fica à vontade para ser assim com você. E com amizades, com piada besta, sabe, umas coisas assim, você fala: "Nossa, isso eu falaria com pouquíssimas pessoas, e eu sei que esse meu amigo, essa pessoa que tá aqui na minha frente também falaria isso para pouquíssimas pessoas". Isso é muito gostoso. Então, para não dizer que eu falei só da parte que é difícil, também tem essa parte que eu acho gostoso, assim, você sentir isso. E ser você, né, poder ser você, com a sua família, com seus amigos mais próximos, no relacionamento, eu acho bem importante. Sim. Eh, uma coisa que você falou, Andressa, que faz muito sentido, é, tipo, a gente entender como a gente tá nesse dia, né. Em qual momento eu tô nesse dia, como eu tô me sentindo nesse dia, né, como tá esse momento aqui pra mim. E a gente reconhecer isso, né, e a pessoa que convive com a gente, né, no meu caso, eu também eu moro com a minha companheira, né, já tem 2 anos e meio, e então, assim, ela é a minha família mais próxima, né, porque, como eu disse, eu sou do interior, minha família é de lá, né. Então, eu acho que, assim, uma coisa na maturidade que vem com a maturidade também, é a gente entender o que a gente quer dos relacionamentos amorosos e o que a gente não quer, né. Quais são até onde o que a gente aceita, o que a gente não aceita e tudo mais. Enfim, mas, o que eu acho muito legal é da gente poder falar: "Olha, hoje eu não tô bem", e a pessoa entender isso. Às vezes eu não preciso nem falar, às vezes ela já me conhece, ela fala: "Você não tá bem hoje, né, quer ficar sozinha? Quer ficar mais tranquila?". Porque a gente convive muito juntas, né, a gente mora juntas, a gente trabalha juntas, então a gente convive muito juntas, assim, quase que 24 horas por dia, né, na maioria dos dias, quando eu não saio para fazer algum trabalho pra rua, enfim. Então eu acho que a gente entender, como a pessoa tá hoje, eu acho muito importante, né, porque e respeitar também. Ah, hoje ela tá mais não quer ficar mais tranquila, não tá num bom dia e tudo mais. Ninguém tá bem todo dia, né, isso é uma coisa que também foi colocada pra gente, que a gente tinha que estar bem todo dia, acordar, super motivacionado, tal, todo dia, gratiluz, e não é por aí, né. Tem dia que você não tá bem e que você quer ficar tranquila. Sim. Então eu acho que você, ter essa maturidade mesmo de saber, se colocar nas relações e falar: "Olha, hoje é isso que eu posso entregar para você", né. Seja na relação com amigo, seja com parentes. Na relação com meu irmão, por exemplo, eu vejo que ele mora no interior também, mas hoje a gente, tem uma relação muito bacana, sabe, de que, assim, respeitar mesmo um o outro. Porque e aí quando a gente se vê, a gente fica dias juntos, né, na maioria dos dias, porque ou ele vem pra cá ou eu vou pra lá e a gente fica dias juntos. E aí entender mesmo, né, ah, hoje ele tá mais acordou não muito bem, e tá tudo bem, né. Muito bom, meninas. A maturidade, ela realmente vai dando uma outra visão pra gente, né, nas nossas relações, com amizades, com, família, principalmente, né, eu acho que com família principalmente. E porque a amizade a gente escolhe, né, mas a gente poder dar essa oportunidade de entender que nossos pais são pessoas, seres humanos, quando a gente vai tendo as idades que eles tinham quando tiveram a gente ou quando próximo, né, a gente vai entender tantas coisas, vai caindo tantas fichas, porque imagina, né, criar pessoas, enfim. E, cara, na relação nossa, relação amorosa também moro bastante tempo já com
meu companheiro, né, 3 anos também, um pouco mais de 3 anos, e a gente vai entendendo mesmo, e é um lugar que quando você vai encontrando esse lugar de intimidade e entendendo a individualidade do outro, é tão libertador, porque você pode ser um Exato. casal e, como a Mari disse, em algum momento ali, cada um ir para o seu para o seu cantinho, cada um ter seu momento dentro do próprio lugar e também ter os momentos juntos, né, eu também trabalho com meu boy também, e tem horas que não é fácil, porque, cara, né, quer ir pra um lado, a pessoa quer para o outro, no trabalho, mesmo a gente trabalhando com a mesma coisa, né, quase a mesma coisa. Então, tipo assim, é intenso, mas eu acho que com amizade tem muito dessa coisa da ressaca moral também que a Andressa falou que, cara, isso me pega muito. Às vezes eu saio com os meus amigos, e aí depois eu fico tipo assim: "Nossa, acho que falei demais, ai, tem uma ressaquinha moral que é que é sempre intenso". E é muito bom se sentir a gente mesmo com as pessoas. Vocês acham isso? Qual que é a sensação de se sentir você mesmo perto de outras pessoas? Vocês têm essa palavra, assim, pra compartilhar? O que que seria a sensação de se sentir você mesmo, assim? Para mim é libertador, sabe. Saber Sim. que eu posso ser eu, posso falar uma coisa que eu não vou ser julgada. E normalmente quando eu não consigo ser eu com a pessoa, eu não consigo, sabe, seguir, não consigo seguir. E às vezes não é nem por falta de tentativa, às vezes tem pessoas que você vai tentando, tentando, e não vem, porque eu acho que é uma coisa que vem naturalmente, né. Aham. Então, eu acho libertador, saber que eu posso ser eu, que eu não vou ser julgada, que eu posso fazer as minhas piadas sem graça, que eu posso estar Ser mal-humorada no dia. cancelada. Que eu posso ter raiva e aí tudo mais, assim, eu acho que é libertador que eu posso ter saber que eu posso ser assim. Então essas pessoas, pra mim estar com elas é um lugar, assim, de alívio. "Ah, não, eu tô com a minha turma, então agora não descanso", sabe a sensação de chegar em casa e tirar o sutiã? É Isso. Aham. isso. Sim. Boa! Amei. É, total, eu acho que quando você perguntou da palavra, eu pensei em libertador, exatamente, porque é tão bom, né, você poder falar o que você, quiser falar e não ter medo de ser julgada pelo que você está falando, ou uma brincadeira que você está fazendo, ou alguma coisa que você tá qualquer coisa que você quiser, né, falar, enfim, fazer, e não ser julgada por isso. Isso é muito, muito bom. Eu também acho que a palavra é essa, é libertador. E se sentir acolhida, né, tipo, pelos amigos, pelo grupo onde você tá, pelas pessoas que você convive, é muito bom. E entender que, né, porque quando eu falo do interior e tudo mais, é porque eu penso assim, né, que agora entendendo melhor e, organizando as ideias, é que eu acho aqui na capital, tipo, também tem várias bolhas, né, Claro, muitas bolhas. Só muitas. que aí a gente acaba se encontrando a nossa bolha, né. Hum, Pessoas que se identificam com as mesmas coisas que você, e aí você acaba se sentindo acolhida, se identifica com aquele grupo, e aí você segue ali. Então, diferente de uma cidade pequena, onde tem poucos grupos, onde você não tem muito para onde correr, né. É, tem poucas bolhas, uma bolha. Olha, Né. literalmente Uma uma bolha tá bolha. bom, mentira. Tô brincando, não. Mas é nesse sentido, né. E aí quando você está na sua bolha, quando você tá com as pessoas que você pode ser você, sem julgamentos, isso é libertador, porque é bom demais, né. Você não ter medo de julgamentos, né, como a gente já falou de julgamentos, a gente tem medo de julgamentos por mais assim, eh eh, sei lá, desconstruída, entendida, que você seja de você, por mais firmeza que você tenha nas coisas que você acredita, que faz sentido pra você, eh, a gente vive numa sociedade que é esmagadoramente, não sei se existe essa palavra, julgadora, né, tipo, então, você se sentir acolhida nos grupos que você faz parte, com as pessoas que você compartilha os seus momentos, e sem ser julgada, mano, é muito bom, tipo, é libertador. Acho que essa é a palavra. Realmente. A gente já está chegando no final do papo, um papo maravilhoso. Eu queria agradecer muito vocês, por esse papo aqui, agradecer a disponibilidade, né, e também convidá-las
para apresentar aí os trabalhos de vocês, as companhias, os projetos, os próprios trabalhos, os projetos que vocês têm lá no Instagram, né? E falar um pouco do trabalho de vocês aí, a hora de vender o peixe. Então fiquem à vontade, fiquem à vontade em performar agora. Vamos ver se elas são boas. Como a Maila disse, né? Sou atriz. Faço parte da companhia Filhos de Dionísio, né? Já estou aí na caminhada com eles há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Em janeiro a gente vai estar apresentando no SESI, na Zona Leste, que eu não tenho certeza do local, mas aí pode seguir nas redes sociais. Ai, isso. Cia Filhos de Dionísio, que daí lá vai ter todas as informações, que é o nosso trabalho, o próximo trabalho, né, que a gente já tem agendado, que é no começo do ano, em janeiro. E, além da Filhos de Dionísio, faço parte do Pé de Brincadeira, como arte brincante, que é um projeto muito bacana também, que a gente vai caminhando com ele por vários lugares, casa de cultura, Sescs, fábricas de cultura. Então também segue a gente lá nas redes sociais, Pé de Brincadeira. E o meu trabalho com a minha companheira, né, que a gente tem uma loja online que se chama Tralha Nossa, que é uma loja de brinquedos e objetos antigos, dos anos 80, 90, da nossa época. Mágicos. É um lugar bem nostálgico, bem quentinho no coração, que a gente desperta, né, esse quentinho no coração, que também tem muita coisa legal. Tralha Nossa. É isso. Bom, artisticamente falando, eu tô agora só com um projeto, inclusive com a Maila, né? Um projeto teatral, onde a gente vai, enfim, tá ensaiando aí para uma peça. Em breve, mais novidade. A Maila Mais depois novidades. pode colocar o arroba da companhia Camufla, eu não lembro agora de Experimental, segue lá a gente, que logo, logo tem mais. Isso aí, gente. Já vendendo peixe meu e dela. Eu gosto muito de fazer coisas manuais, né? Desenho também. Então eu tenho um Instagram que se chama Demaresia Arte. Lá eu posto, tem um dos projetos, né, que eu fico, preciso colocar isso em prática, tirar do papel, né? E aí cai, e tal. Mas a minha ideia é movimentar mais aquele Instagram para que tenha mais os meus desenhos, eu faço umas coisinhas com argila também. Então, quem tiver interesse em dar uma passadinha por lá pelo Instagram e achar que é bacana, pode seguir. Em algum momento eu quero postar mais coisas lá e ter uma lojinha online das minhas artes. E não é exatamente vendendo assim o meu peixe, um pouquinho também. Eu toco alguns instrumentos de percussão, já faz alguns anos que eu faço aula, já toquei em bloco de carnaval, e estou pretendendo realizar meu sonho de tocar em alguma roda de samba. Então, se alguém souber, se alguém tiver interesse, cara, eu sei tocar alguns instrumentos, estou aprendendo outros. A gente está sempre aprendendo, né? É muita coisa para a gente falar que sabe, imagina, estou fazendo aula há poucos anos. Mas é isso. Meninas, adorei o nosso papo, foi maravilhoso, viu? Ai, Passou muito rápido. Passou muito Aham. rápido. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!